Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um episódio do podcast Gosto. Estamos de novo like agora. Você é herege? Então, se você não é, dá o seu like agora e se inscreve no nosso canal e vem para mais um episódio com a gente. Para você que não é inscrito, tem muita gente que assiste o Gosto e não se inscreve. Você está no erro. Ajuda a gente, se inscreve no canal, comenta, curte e principalmente compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Senhores, grupo da igreja, grupo dos jovens, grupo dos varões, círculo de oração, que na igreja do Washington não tem, inclusive. Tem sim. Grupo, manda todos os grupos, cara. Todos. Nós somos diferentes porque nós temos o Espírito Santo. E você também tem, então bora compartilhar com o povo que tem o Espírito Santo. Bora lá. E agora, João, que título é esse? Nada a ver esse título. Vem com a gente. Presta atenção. Por que a gente pega esses temas que são, entre aspas, polêmicos? Porque a gente precisa, como cristão, tanto eu quanto você, causar algum tipo de impacto. Ser diferente, entende? E não ser diferente por causa dos escândalos, mas ser diferente por causa da nossa pregação. Sabe, Jesus se destacou porque a pregação dele tinha alguma coisa diferente. Quando as pessoas ouviam, falavam, caraca, esse é diferente. Esse é o verdadeiro, entende? Então o nosso intuito aqui é pregar a palavra de forma incisiva, não porque nós somos bons, e a gente se repete isso em todo episódio. Mas a gente vai seguir repetindo para gravar, não porque nós somos bons, mas porque a gente precisa ser diferente, precisa falar as coisas de maneira diferente. Já tem tanta gente enchendo igreja, pregando tanta coisa errada, mas pelo menos a gente aqui no Gospel tenta fazer o possível para prezar uma boa teologia. E que igreja que é essa? Que igreja é essa, Washington? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para você que nos assiste. O que você entende por igreja? O que para você é uma igreja? O que é ser igreja? Então, vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro, igreja vem do grego, eclesia, que significa ajuntamento de pessoas para cultuar a Deus. Então, é um ajuntamento de pessoas. Só que não é só isso. A igreja de Cristo, ela foi feita por Cristo e instituída por Cristo. Então, a partir dos 12 apóstolos, nós temos a igreja de Jesus começando a ter forma, voltando lá para o tempo do Pentecostes. Sim. Depois do Pentecostes, a igreja vai crescendo e a partir dali as pessoas vão se desenvolvendo, as pessoas vão crescendo, tanto em comunidade como espiritualmente. Então, a igreja, ela é um corpo que é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, isso é ser igreja. Agora, o que é a igreja que vai encher o inferno? É o que não é o corpo de Cristo. É o bando de bodes e falsos profetas que nós temos diante do nosso Brasil. E no Brasil isso é tão predominante, porque as igrejas com a maior quantidade de gente provavelmente são compostas por falsos ministros, porque a gente não tem uma mudança social real no Brasil. Poxa, os índices de criminalidade não abaixam nunca, só aumentam a cada ano. E aí você pode pôr a culpa em várias coisas. Que o governo tem culpa, a nossa legislação tem culpa, mas o povo tem culpa também, porque o povo não muda. Sabe? Então, até quando o Brasil vai ter uma predominância de evangélicos que não tem impacto nenhum na sociedade? Então, veja com a gente. A resposta para a pergunta, para a afirmação que está no título, a igreja que vai encher o inferno, é a maioria das igrejas que a gente tem no Brasil, poxa. Porque elas não fazem com que as pessoas sejam transformadas de verdade. Eu não estou falando só de atitude, como a gente repete em todo vídeo. É uma transformação real. Quando as pessoas viram novas criaturas, entende? E para isso é necessário se render a Cristo, se render ao que Cristo diz e não viver e não ser uma igreja que pratica suas próprias opiniões bíblicas, sabe? Então, a quantidade de igrejas que a gente tem que pegam
que pegam preceitos teológicos e adotam para si é gigantesco. Então a gente tem a igreja pentecostal, tem a igreja reformada, tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana, e na minha opinião, essa diversidade de igrejas é bom. Só que existem igrejas que a doutrina e o que é pregado é tão diferente daquilo que está na Bíblia que chega a ser assustador. Como uma igreja pode ter a pregação contrária de Jesus? Como um cara que se diz ministro, profeta, não sei lá o que esses caras se intitulam, podem ter uma pregação diferente daquela que os apóstolos faziam e aquela que Jesus fazia, a própria palavra que é pregada pelos profetas maiores e menores e os próprios relatos que nós temos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabe? Então, até quando as nossas igrejas serão cheias de um cara que vai lá para entreter uma plateia? Sabe, cara, eu me pergunto se muitas vezes somos nós que colocamos esses caras lá, porque eles falam que a gente Com certeza, quer ouvir, João. É aquilo, tem a demanda e tem o público. Então, o que eu me pergunto muitas vezes é o que o João falou. Se a gente for pegar hoje, o maior índice de divórcio no Brasil são de denominados evangélicos. Pois é. Os maiores casos de agressão a mulheres dentro de casa são de pseudos pastores, líderes dessas igrejas, que bate na mulher, que trata mal a família. Pois é. O escândalo na sociedade não está vindo das pessoas de fora, não está vindo do mundo. O escândalo está vindo da igreja evangélica brasileira. E quando eu falo evangélica, eu não estou falando igreja cristã. Porque existe a igreja de Cristo e existe a falsa igreja. O próprio Cristo falou que seria assim. Sim. E aí a gente olha para essa multidão, para essa massa que se denomina cristão, só porque um dia fez uma oração, foi na frente e aceitou Jesus, agora tá tudo bem. Eu dou um exemplo, cara, que é a própria Marcha para Jesus, que eu mesmo já fui, mas hoje em dia tenho nojo, porque nada mais é que é um evento musical. Marcha para Jesus, Descend, todas essas coisas são só eventos onde a galera se reúne. É entretenimento, né? Cara, você sai da Marcha para Jesus, o chão tá todo sujo, todo imundo. Então, se você sai de um cenário onde tinha a Marcha para Jesus e, sei lá, um show do Coldplay, ou sei lá, um jogo entre Corinthians e Palmeiras, o cenário é o mesmo. Galera, é o seguinte, eu vou pegar aqui para vocês verem o que é uma igreja bíblica. Eu quero que vocês comparem esse texto que eu vou ler com a nossa geração atual e viva se a nossa igreja é assim. Olha esse texto aqui e vê se a igreja evangélica brasileira se enquadra nisso aqui. Coloca na tela o texto, Davi, é o texto. E ouvindo eles isto, ou seja, o público que estava ali, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Por quê? A promessa vos diz respeito a vós, filhos, e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto Pedro testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora eu quero que você preste atenção nisso daqui. Se pergunte se é o que nós, como cristãos, e essas outras igrejas que são denominadas igrejas evangélicas, têm feito. Primeiro ponto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero parar aqui por enquanto. João, o que você entende desse versículo? Eu entendo que a partir do momento que as pessoas se arrependeram, foram batizadas, elas tiveram uma mudança de rotina. Então, a partir daquilo, elas pegavam aqueles ensinamentos que foram deixados aquelas pessoas que andaram com Jesus, que eram os apóstolos, e se dedicaram a estudar
aqueles ensinamentos e a viver uma vida conforme os ensinamentos. Por isso que eles estavam sempre juntos. E aqui tem uma palavra interessante, que é a palavra doutrina dos apóstolos. Agora, é que nem o João falou aqui, pega as pregações que essas falsas igrejas têm e compara com as doutrinas dos apóstolos. Vê se tem 1% das doutrinas dos apóstolos nessas pregações de hoje. Agora, o versículo 43 diz: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Agora, olha isso daqui. Hoje em dia, os falsos apóstolos e profetas pedem para você vender a sua casa para eles. Pedem para você dar o seu carro, para você dar o seu dinheiro, para você, ou então para você orar para ter essas coisas. Faz o pix pro profeta. Porque ele vai te abençoar. Na moral, Joe. Porque ele vai Se te você dar faz bens. o pix também pro profeta, você tá no erro. Pix Porque- pro profeta? Porque é pix para oração poderosa. Ó, oração aqui, oração de 1 hora, R$1.000. Oração de meia hora, R$500. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é evangelho. E olha, agora eu quero que você pega essa teologia de hoje, que a gente tem 3 vídeos aqui no nosso canal falando só sobre falsos profetas e falsos mestres. Chama Lobos Devoradores. Que série Assiste lá, maravilhosa. Assiste para você entender do que a gente está falando. Às vezes até a gente assiste de novo para relembrar, para corrigir os nossos próprios erros. É bom, essa série é boa. Agora, se você que congrega numa igreja dessa, chega lá no seu pastor, no seu líder, e fale isso daqui para ele. E vendiam as suas propriedades e repartiam com todos, segundo o que cada um havia proposto no seu coração. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Você pode prestar atenção numa coisa aqui? O versículo 45 diz: E eles vendiam, outras traduções vão dizer, e eles repartiam entre si os bens com aqueles que não tinham. Agora, olha para a igreja brasileira, a igreja evangélica que nós estamos falando aqui, que não é a igreja de Cristo, e vê se esses líderes ajudam esse povo que está orando para ter alguma coisa. Muito pelo contrário, eles exploram. Então por que essa é a igreja que vai encher o inferno? Porque não sou eu que estou falando, não. Lá em Mateus 24, Jesus diz que muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, em seu nome nós fizemos isso, em seu nome nós fizemos aquilo. O que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Por que vocês não me vestiram? Porque vocês estavam preocupados com a sua própria riqueza, com o seu próprio benefício. Vocês eram egoístas. Vocês usurpavam o povo, tirando o que eles tinham, o que eles não tinham. Ai de vocês, porque para vocês vai estar destinada a condenação eterna. Exatamente. E assim, rapaziada, esse texto não está incentivando, presta atenção, esse texto não está incentivando você a vender tua casa e a distribuir com o pessoal da igreja. O que o texto está tentando ensinar para vocês e para nós também é que as coisas, o povo de Deus deve partilhar tudo o que tem, para que ninguém entre o povo de Deus não tenha o que comer, não tenha o que beber, não tenha energia elétrica. Então essa é a missão da igreja. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente se reúne, entende? Sanar as dificuldades uns dos outros na medida em que nós propusemos no nosso coração e na medida que a gente consegue. Ou seja, Deus não está falando para você vender nada e dar para o teu pastor. Se for para vender alguma coisa, que seja com o intuito de partilhar na comunidade. Entende?
quando as pessoas colocavam os seus itens aos pés dos apóstolos, o intuito era sempre repartir entre a comunidade e observar aqueles irmãos que são necessitados para justamente poder ajudá-los. Então eu te pergunto, até quando a gente vai ver pastores milionários? Eu não tenho nada contra você ser milionário. Agora, você ser milionário por causa dos dízimos da igreja e ter pessoas no seu rebanho que passam fome, ministérios com igrejas gigantescas, uma igreja que cobre basicamente um quarteirão, e dentro dessa igreja tem pessoas que passam necessidade, que não têm dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para conta de luz. Isso não tem que existir pela Bíblia, entendeu? Então, quanto mais próspera é uma igreja, significa que as pessoas que estão lá, que são dessa igreja, têm que ser prósperas também. Não faz sentido igrejas com templos milionários e as pessoas que estão indo lá não têm o que comer. Isso não faz sentido. Cara, eu tenho certeza que a gente já viu que é uma parada que a gente não pode consertar o mundo, né? A gente não vai salvar o mundo. Mas igrejas com fachadas milionárias e na frente da igreja tem uma família morando na rua. Cara, pastor que compra Jaguar, sabe? Pastor que mora em mansões de 40, não sei tantos milhões de reais. Repito, nada contra você ser milionário com o seu trabalho. Putz, eu trabalhei, eu investi, eu consegui. Agora, você ser milionário às custas de outras pessoas, pô, cara, isso não é evangelho. E isso não é somente para os líderes, para os pastores. Isso também serve para os membros dessas igrejas que estão lá. Eu sempre converso com o João, eu falo que grande parte da culpa não é só do líder religioso que está lá. São as pessoas que vão em busca disso. Então, muitas pessoas que estão nessas igrejas nunca nasceram de novo. Ah, mas como é que você pode afirmar isso? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Perfeito. Então, se você vai numa igreja onde só é pregado cura, bênção, prosperidade, ou então um pastor que vai encher o seu ego, falar que esse ano vai ser o ano da sua vida, é o que você está buscando. Agora eu te pergunto, em que momento você buscou a renúncia? Em que momento você buscou o negar-se a si mesmo para viver para Jesus Cristo? Em que momento você buscou compartilhar o pão com o próximo que está precisando? Não somente o cristão, mas uma pessoa necessitada na rua, uma mãe de família que está passando alguma necessidade. Porque nós somos muito egocêntricos, pensamos só em nós, mas nós não pensamos nos outros. E Jesus foi o maior exemplo de ajuda às pessoas. Ele curou muitas pessoas sem pedir nada em troca. Tanto que tem um capítulo, que eu não vou me lembrar agora, que uma pessoa pensou, mas como assim você prega, você cura e você não cobra por isso? Eu não sei se foi algum seriado que eu acho que foi The Chosen que eu vi isso. Que você prega e você não cobra por isso. E você cura pessoas, por quê? Porque naquela época haviam mestres, os próprios fariseus faziam isso, exploravam as viúvas para elas receberem um milagre da parte de Deus. Então me paga X que você vai receber X de Deus. E hoje está sendo diferente. Igualzinho, não muda nada. É por isso que a gente fala, infelizmente, e isso é uma profecia da Bíblia. Muitos, não são poucos, muitos que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus. E isso não somos nós que estamos dizendo, está na palavra de Deus. Então é um alerta para você se perguntar. Se você está em uma dessas falsas igrejas, se pergunte. Leia a palavra de Deus e descubra nela, na doutrina dos apóstolos, se esse evangelho que você está escutando é o evangelho verdadeiro. E aonde está o seu coração? Porque se o seu coração não está aqui, provavelmente não está em Cristo. Então senhores, foi um vídeo mais sério, pedrada para todo lado. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, se você não é um herege, faça isso agora, beleza? Comenta aí o que você achou, se você discorda de nós, comenta também, fiquem plenamente à vontade para comentar. E é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Gospel Podcast.